Neemias capítulo 3, versículo de número 1. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre de Sem, que consagraram até a torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram um trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. Versículo de número 6. A porta de Jacenã, ou Gessana, foi consertada por Joiada. Versículo de número 13. A porta do vale foi reparada por Hanum, pelos moradores de Zanoá. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. Olha no versículo 14. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Jaquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas e os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez reparo no muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem à cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do distrito de Bet-Zur, fez reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude e a casa dos soldados. Agora olha a expressão do versículo 17. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sobre a responsabilidade de Reum. Versículo 18. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sobre a responsabilidade de Binui, filho de Henadad, governador da metade do distrito de Keila. Olha o versículo 19. Ao lado dele, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a casa das armas, indo até a esquina do muro. Olha o versículo 20. Depois dele, Baruque. Versículo de número 22. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. 23. Depois, Benjamim e Rassute fizeram os reparos em frente à sua casa. Agora olha esse termo. E ao lado deles, Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, fez reparos ao lado de sua casa. Versículo 24. Depois dele, Binui, filho de Henadad, reparou outro trecho. Versículo 28. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Versículo 30. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho ao seu lado. Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua moradia. Versículo 31 novamente. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente à porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, o ourives, os comerciantes fizeram os reparos. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida até aqui. Nos dá um entendimento claro, Deus, desses termos nessa noite. Ao lado dele, depois dele, após ele e junto dele. É tudo que precisamos entender nessa noite. Que essa verdade desça ao nosso espírito para sermos um, para cumprir um único propósito,
que é o chamado do Senhor para as nossas vidas como igreja, em nome de Jesus. Quero falar sobre isso com você nessa noite. Quando a gente olha o livro de Neemias, o livro de Neemias é um tratado de restauração de uma nação. O que me impressiona no livro de Neemias, e depois de Jesus, eu preciso conhecer Neemias quando chegar lá no céu. Sou fã dele, já leio ele há muito tempo, estudo ele há muito tempo, escrevo sobre ele há muito tempo, tenho vários projetos. E um dos alvos que eu tenho trabalhado lá em Ribeirão, a nível de conselho de pastores, é o livro de Neemias. Porque ele é esse tratado de lidar com gente quebrada, cidade arrebentada, nação destruída, casamentos e famílias arruinados, ministérios que estão totalmente destruídos, igrejas que perderam os seus propósitos, desígnios. E Neemias vem trazendo princípios, verdades e valores que pode mudar completamente a história de uma nação. Quando a gente olha para todos os capítulos de Neemias, é uma história linda de restauração, ou término de restauração de uma obra de Deus. Você sabe que a nação de Israel, o Judá, o reino norte, o reino sul dividido, vai cativo, ficam 70 anos exilados, o reino norte com 10 tribos lá, vai para a Síria, e o reino sul com as 2 tribos vai para a Babilônia, e eles vão sofrer 70 anos de cativeiro. Toda uma geração de jovens é levada para a Babilônia, do reino de Judá, para poder ser escravizado, com uma nova mentalidade, e muitas coisas acontecem, cumpre-se o processo do ciclo de 70 anos de cativeiro. A partir daí, Deus havia profetizado em Jeremias 29, que eles iriam voltar, enquanto eles estivessem na Babilônia, era para eles plantarem vinhas, casarem, dar-se em casamento, orar pela cidade, continuar a vida deles, porque aquilo era plano de Deus para tratamento da vida deles, era um juiz de Deus. E aí Deus agora cumpre o ciclo na vida deles, e Deus começa a permitir o retorno deles para a Babilônia. Muitos não retornam para a vida, em Jerusalém, para Judá, mas em 3 levas, tem 3 tipos de retorno acontecendo agora em 3 etapas. A primeira etapa e o primeiro retorno é com Zorobabel. Zorobabel vai restaurar agora o sacerdócio e vai trazer uma leva de judeus para Jerusalém, que agora está toda destruída por conta do cativeiro 70 anos anteriormente, agora com 83 anos aproximadamente. Nessa primeira leva, eles chegam, a cidade está destruída, um caos. Os muros estão derribados, as portas estão queimadas, a esperança do povo foi embora, ninguém mais sonha, ninguém mais tem projeto de vida, as famílias pobres, cada dia mais pobres, desigualdade social, injustiça social, uma crise, não tinha culto, porque foi tudo destruído, todos os instrumentos foram levados, os utensílios, do templo foram levados, não existia mais palavra. Eles não tinham mais como buscar a Deus, depender de Deus, ouvir a Deus. Eles viviam uma desolação, a igreja tinha perdido seu sentido e significado. Na segunda leva agora vem um grupo com Esdras. Esdras agora vai restaurar a lei, vai restaurar a palavra. Esdras agora vai trazer com a segunda leva essa paixão de novo pela palavra. Eles vão voltar a conhecer as leis, a buscar as leis, a cumprir os mandamentos. Voltaram agora a se conectar com Deus. Porém, a terceira etapa, que vai voltar depois com Neemias de mais 13 anos, é uma etapa de reconstrução dos muros. Os muros nas cidades, naquele momento, era para a segurança das cidades, e as portas para relacionamentos e negociações. Então, todos os relacionamentos, negociações, decisões jurídicas eram feitas nas portas ou nas praças. As portas estavam derribadas, os muros estavam queimados. Então, os muros queimados, o inimigo entrava e saqueava a cidade o tempo todo. Eles não tinham paz, eles não tinham segurança, eles não tinham mais conforto dentro da estrutura da cidade. Muitos escombros, ninguém restaura nada. Ninguém toma uma decisão de enfrentar aquele problema e aquela realidade. Passado um tempo, eles tentam restaurar, os samaritanos não deixam, passa 120 anos, esse processo, 70 mais 40 agora. Hanani vai visitar aonde Neemias está, 1.600 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Possivelmente,
Neemias é a terceira geração de judeus. Ele nasce no cativeiro, ele cresce no cativeiro, desenvolve-se lá, e ele não volta junto com o povo. Ele nasce depois. Possivelmente quem está sofrendo, seus bisavós ou avós, alguns historiadores dizem isso. Mas quando Neemias chega, Hanani chega onde Neemias está, ele é copeiro do rei. Ele está servindo o rei agora da Babilônia. Babilônia é esse grande império, dominando todas as coisas. Ele tinha um cargo de segurança, todo acomodado, um alto escalão do governo, um alto salário, o camarada todo instruído, intelectual, com a vida mansa. Ele decide fazer uma pergunta: como vai o meu povo, a minha família? E Hanani fala: vai mal. O povo perdeu sonhos, projetos, a cidade está desolada, está tudo destruído. Neemias nessa hora, está no Neemias capítulo 1, do versículo 1 a 4, vai dizer isso. Neemias nesse momento, a Bíblia diz que ele ouve, recebe essa palavra, e ele chora, ora, jejua, e vai ficar 4 meses na presença de Deus, buscando o coração de Deus em favor do seu povo. Depois de 4 meses, ele faz uma oração, no capítulo 5 em diante. Depois de 4 meses, no capítulo 2, ele vai entrar na presença do rei para servir o rei. O rei pergunta: por que você está com um semblante triste? Ele vai dizer: é porque meu povo está sofrendo. O povo de Deus está sofrendo, a igreja está sofrendo. Está todo mundo deflagrado, cada um para um lado, não tem mais unidade, está tudo destruído, não tem mais paz. Nós estamos vivendo um momento de desafio, meu povo está chorando. E aí o rei falou: o que você quer? E Deus move o coração do rei: eu quero ir lá ajudar o meu povo. E Neemias decide abrir mão de todos os seus benefícios, o seu comodismo, toda a sua intelectualidade, tudo que ele tinha de mordomia, para poder enfrentar agora um caos e uma situação, para se tornar um coração, um propósito com o povo dele, para restaurar o povo dele. Neemias não precisava de ir. Ele podia dizer: não, mas a minha igreja, mas eu já sou crente, já estou bem resolvido, estou esperando Jesus voltar, eu posso ficar tranquilo, afinal de contas não é minha função, é do pastor, eu já tenho tanto problema, eu tenho minha profissão, eu estou envolvido com os meus negócios, eu estou envolvido com as minhas coisas, eu tenho minha família, eu tenho meu bom emprego, eu tenho minha boa faculdade, academicamente estou bem resolvido. Mas ele decidiu abrir mão de tudo para se tornar um com o povo dele, para mudar a história do povo dele. Ei, Neemias mudou a história de uma nação. Eu tenho certeza que se nós nos tornarmos um, nós mudamos a história dessa cidade em nome de Jesus. Um homem mudou a história de uma nação. Um homem. Eu fico inconformado quando eu estudo Neemias. Eu falo: Deus, aquele homem tomou uma decisão na vida dele. Ele abriu mão de tudo. Ele tinha todo o conforto do palácio, ele tinha toda a capacidade de poder continuar no trabalho dele, e ele decide abrir mão disso por um propósito maior. Ele entendeu a vocação, o chamado, o plano, o propósito de Deus para a vida dele, e ele renuncia a todo esse conforto agora, e através desse princípio, dessa pergunta estratégica que ele faz, aquilo desce como uma bomba no coração dele. Eu chamo esse primeiro princípio como o princípio da identificação. É quando nós olhamos para a realidade do caos que nós estamos vivendo. É quando você olha para a tua casa, para a tua família, para a tua cidade, para a igreja que você está. É quando você olha para as situações que te cercam e agora você está inquieto no seu coração. Você identifica que existe um problema. Você identifica que tem solução. Você identifica que pode se tornar a resposta. E para que você seja um com o coração e um com o propósito, você tem que decidir fazer perguntas estratégicas para se tornar a resposta para a vida dos outros em nome de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Nós perguntamos assim para as pessoas: ei, como você vai? Mas nós não queremos ouvir que não está bem. A gente pergunta correndo. Já percebeu como nós somos? E aí, tudo bem? A gente já pergunta respondendo, né? E aí, tudo bem? Está tudo bem com você? Sabe por quê? Nós temos a maior dificuldade de ouvir: não está bem. Porque aí nós vamos ter que parar o que a gente está fazendo, nos tornar um com a pessoa, um com o coração dela, e agora usar o coração pastoral de Jesus
para que a gente possa doar o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir aquela pessoa e ser plataforma para ela ser curada em nome de Jesus. Nós temos dificuldade com isso. Nós estamos como olhando o tempo todo para aquele que os salteadores pegou, espancou, e deixou no meio da estrada. Nós estamos como um sacerdote que passa de largo e fala: eu tenho culto. Nós estamos como os levitas que passam: eu tenho culto. Nós temos sido essas figuras, esses personagens que nós não, a partir de agora, nós perdemos a capacidade de nos identificar com a dor das pessoas, com a crise das pessoas. Nós perdemos a capacidade de ter um coração como o de Jesus, que parava tudo por uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus estava sendo esmagado para ser apedrejado. De repente ele passa em Marcos 9, versículo 1, e ele vê um cego, e ele para poder curar aquele homem. Porque ele se preocupa com uma pessoa. É o princípio da identificação. Só que só a identificação em Neemias, só identificar que existia uma situação, e agora ele tinha que se tornar um com o povo dele, não traria resultado. Ele vai para o segundo princípio, que é o princípio da inquietação. E a minha oração nessa noite para cada um de nós aqui, é que nós saiamos daqui inquietos nesses dias. Inquietos com as situações. E aquela inquietação vai fazer Neemias chorar, orar, jejuar, buscar uma estratégia em Deus, se derramar na presença de Deus, buscar respostas em Deus, dizer: Deus, como eu me torno um com esse povo, como eu me junto agora a esse povo, como eu lido com isso agora. E aí ele vai para o terceiro princípio, que é o princípio da identificação. A identificação é eu sair da posição que eu estou, egoísta como sou, por conta do pecado. Nós herdamos essa natureza egoísta, que a primeira dor é a minha, a primeira crise é a minha, a primeira resposta quem precisa sou eu, a primeira oração quem precisa sou eu. E ele parte agora, ele sai do eu e ele vai para o nós, como já foi orado aqui no início. Ele entende que o Pai é nosso, o pão é nosso, que o reino é nosso, que o próximo é mais importante do que eu. Ele entende isso e agora ele se identifica com essa realidade. Ele vai fazer uma oração intercessória dizendo: nós pecamos, Deus, nós erramos, foi nós que pecamos contra ti, pecamos contra o céu, nós que fizemos isso. Ele nem estava lá, mas ele se identifica, porque ele se torna um por identificação agora. E aí no capítulo 3, que eu quero falar com você nessa noite, ele começa a distribuir o trabalho. Ele vai trabalhar com aproximadamente 38 grupos de pessoas. Ele vai separar, porque agora o coração dele está alinhado com o Pai, ele é um com o Pai. Agora o coração dele está inclinado a se tornar um com o povo dele. Ele está vendo a crise, ele já identificou, ele já está inquieto, e agora ele vai se colocar no lugar desse povo. E ele vai dizer: eu vou tornar-me resposta para esse povo. E agora ele convence um grupo pelo seu comportamento, e 38 pessoas, ou 38 grupos de pessoas aderem com ele essa caminhada. E aí nós vimos 3 expressões que eu quero ver com você. A primeira expressão é junto a ele.